Milionário surpreende ao ver mendiga pedindo sobras e revela segredo inesperado. Lisboa, a cidade das 7 colinas, parecia brilhar ainda mais naquela tarde ensolarada. Isadora, uma milionária no ramo imobiliário, desfilava pelo elegante restaurante onde os ricos se reuniam. Vestidos de grife e risos sonoros dominavam o ambiente. Mas em meio a taças de cristal e pratos requintados, algo inesperado a fez parar. Uma garotinha, não mais que 8 anos, de pés descalços e cabelo bagunçado, estava ajoelhada na calçada, estendendo as mãos encolhidas, pedindo sobras de comida. Os olhos da menina brilhavam com inocência e fragilidade. Um arrepio percorreu a coluna de Isadora. A cena era surreal. Como alguém podia estar tão distante do luxo que a cercava? Ela hesitou, seu coração disparando. O que essa criança faz aqui? A curiosidade começou a ganhar espaço, enquanto um nó se formava em sua garganta. Ao contrário de tudo que conhecia, essa notável sobreposição de mundos estava P. Uns minutos depois, a garotinha sorriu timidamente. Um sorriso que derreteu toda a frieza de Isadora. O toque da mão delicada de Júlia, como ela se apresentou, foi como uma eletricidade. Obrigada, senhora. A vozinha doce ecoou, ampliando a brecha em seu coração. O que começou como um ato de compaixão, logo se transformou em um pacto. Isadora decidiu levar Júlia para sua casa. O palácio que a milionária chamava de lar, repleto de luxo, parecia vazio. Ao lado de Júlia, as paredes ganhavam vida, de uma forma que Isadora nunca havia imaginado. Entretanto, a paz foi efêmera. Um rosto familiar voltou a surgir, quebrando a bolha de segurança que se formava entre as duas. Rodrigo, o pai de Júlia, um homem marcado pela vida, veio buscá-la. O olhar derrotado, a voz embargada. Uma batalha legal se anunciava, e Isadora sentiu o peso de suas ações. Como defender a inocência da menina contra um pai atormentado, mesmo que ele parecesse disposto a mudar? Conforme Júlia prosperava na escola, apresentando um projeto inovador sobre energia solar, seus próprios medos e traumas vinham à tona. Isadora percebeu que sua vida de negócios não preparava para o desafio emocional à frente. A pressão aumentou quando Júlia decidiu fazer um vídeo denunciando Rodrigo, ciente de que isso poderia ser sua única chance de proteção. O tribunal estava repleto, e cada olhar parecia flutuar entre compaixão e julgamento. Quando Rodrigo começou a testemunhar, segredos obscuros começaram a emergir, trazendo a perplexidade à sala. O destino de Júlia estava nas mãos do juiz, mas mais do que isso, nas mãos da vida que Isadora escolheu. Com o futuro da menina em jogo, um dilema pairava no ar. Quem realmente estava protegendo quem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Os olhos de Isadora estavam fixos em Rodrigo, e a tensão no ar era palpável. O pai de Júlia falava de sua busca por uma nova vida, mas havia algo mais por trás de suas palavras. Um brilho febril que a incomodava. O julgamento começou e a sala ficou em silêncio, todos aguardando o que ele diria. De repente, ele olhou para Isadora e disse: "Você não sabe, mas eu tenho algo que pode me dar tudo isso." O coração de Isadora disparou.
O que ele poderia ter? O que mais ela ainda não sabia? Rodrigo prosseguiu, com os olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. Aquela menina não é só minha filha. Ela é a chave para um mundo que você nem imagina. Os murmúrios na sala cresceram. O que você quer dizer com isso? Isadora perguntou, sua voz mais alta do que pretendia. O olhar de Rodrigo se afundou em uma carga emocional que desnudava mais que um simples pai lutando pela filha. Ela não só precisa de você. Você precisa dela. E não é só porque você a ajuda. É porque a verdade que está escondida é mais profunda. Júlia não é a criança comum que você pensa que é. Isadora se sentiu tonta. Uma onda de perguntas invadiu sua mente. O que ele estava insinuando? Como assim não é uma criança comum? A pressão aumentava a cada palavra. Os olhares da plateia eram estranhos, ansiosos e, de certa forma, desdenhosos. Rodrigo continuou, sua voz ganhando volume. Ela tem um dom, algo que veio de mim, um legado que já prejudicou outros. E você, Isadora, está mais envolvida com isso do que imagina. Ele soltou a bomba com força. É por isso que ela está em perigo. Alguém está atrás dela. E você precisa decidir. Está do lado dela ou vai ignorar a verdade? A sala ficou em completo silêncio. O juiz também parecia perplexo. Isadora sabia que sua vida sempre foi cercada por mistérios na sua família. Mas nada a preparara para ouvir que a garota que ela decidiu acolher tinha um potencial escondido. Um dom? O que isso significava? O medo apertou seu coração, como uma presa encurralada. Rodrigo terminou suas palavras, e o desespero era evidente. Se você não proteger Júlia, ela não viverá para ver seu sonho se tornar realidade. A intensidade do apelo dele fez com que os olhares ao redor mudassem de julgamento para compaixão. Até mesmo a plateia parecia atenta à costura do drama que se desenrolava. Isadora, desorientada, teve um impulso. Olhou para Júlia, que estava na primeira fila, seus olhos grandes e assustados. O que passava em sua mente? O que ela sabia sobre o passado de Rodrigo? E o que realmente significava tudo isso para o futuro delas? Uma sombra atravessou a sala, e como se o mundo estivesse conspirando, uma figura encapuzada entrou abruptamente pela porta. O ar parecia gelar. Todas as discussões pararam. A figura se aproximou e uma voz profunda ecoou. Onde está a criança? O que você fez com ela? O pânico deu lugar a um terror real. Isadora franziu a testa, seu instinto dizendo que aquele era o ponto de não retorno. O globo de sua vida, que já estava instável, estava prestes a se romper em 1000 pedaços. As verdades que ela pensava saber estavam prestes a ser diluídas no caos. Aquela criança, a figura de sua luta, agora era mais do que um simples resgate. Era um alvo. O que aquilo tudo significava? Isadora sentiu um nó na garganta. O que era essa verdade sombria sobre Júlia? As consequências de suas escolhas estavam se acumulando. E agora, como um estrondo, o futuro dela e de Júlia estava prestes a se desfazer sob os olhos de todos. A sala estava em silêncio, quase ensurdecedor. A figura encapuzada se movia, como se tivesse saído de um filme de terror. Isadora se perguntava quem era. O olhar da multidão se dirigiu para ela. Um mar de rostos confusos e apavorados. O coração dela pulsava forte, como se quisesse escapar do peito. E ela sabia, de alguma forma, que tudo havia mudado. Quem é você?
gritou Rodrigo, quebrando o silêncio. O desconhecido parou e a atenção se concentrou. Você não deveria estar aqui. A voz profunda da figura soou com uma autoridade inesperada. Estamos aqui pela mesma razão, Rodrigo, disse. A menina. É por ela que todos estamos aqui. A tensão no ar aumentou. E Isadora sentiu como se estivesse sendo puxada para um redemoinho. O que aquela pessoa sabia? Só estou aqui para garantir que ninguém a prejudique, disse a figura, puxando o capuz para trás. O rosto era familiar, mas distorcido pela vida e pelo sofrimento. Isadora não acreditou no que viu. Era Mara, a irmã de Rodrigo, desaparecida há anos. A mulher que todos diziam estar morta. O choque atingiu como um soco no estômago. Você não pode estar aqui, murmurou Rodrigo, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. Mara não olhava, seus olhos estavam fixos em Júlia. Ela precisa saber quem realmente é. Sussurrou Isadora, o nó na garganta se apertando ainda mais. As palavras ecoaram na sala. O murmúrio do público cresceu, um misto de curiosidade e desesperança. O que significava isso? Mara se aproximou de Júlia e a menina recuou, assustada. Eu não quero deixar você, Júlia. Mas a verdade é mais pesada do que você pode imaginar. Ela parou, respirando fundo. Você não é uma criança comum. Você? E hesitou. Você é especial. Você vem de uma linhagem que poucos conhecem. E isso está te colocando em perigo. Isadora sentiu o mundo girar. O que era essa linhagem? Era por isso que Rodrigo parecia tão perturbado? As palavras de Mara pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, o estrondo, a porta principal do tribunal, se abriu violentamente e um homem robusto e com expressão feroz se lançou para dentro. Ele não se importou com os olhares. Onde está a criança? Gritou, sua voz ecoando com uma fúria assustadora. Rodrigo fechou os punhos e Isadora sentiu um frio na espinha. O homem olhava fixamente para Júlia, como um predador que finalmente avista sua presa. Ela pertence a mim. A sala estremeceu com a gravidade da afirmação. Não! Isadora exclamou, entrelaçando as mãos num gesto desesperado. Ela está segura aqui. Mas no fundo, uma dúvida se introduzia em sua mente. Será que ela realmente estava protegendo Júlia? Mara se interpôs, mas o homem a ignorou, dirigindo-se diretamente a Júlia. Você não entende. Existe uma linha entre nós que nunca deveria ter sido rompida. Olhos de Júlia se enchiam de lágrimas. O medo, refletido nos rostos da multidão, tornava tudo mais sombrio. O caos se instalou. Gritos, pessoas se levantando, a tensão nas sombras. A pergunta pairava. O que realmente se escondia por trás daquele passado? O que Júlia verdadeiramente era? O que todos os personagens estavam escondendo? E, quando tudo parecia se intensificar, Mara olhou para Isadora com uma expressão de desespero. Um último pedido silencioso por proteção. E o impacto dessas palavras ecoou, partindo o coração de Isadora. Ela estava prestes a descobrir que a verdade, mais do que um caminho a ser trilhado, poderia ser o maior perigo que já conheceu. A sala parecia um campo de batalha. O homem robusto, com o olhar focado em Júlia, avançou com os punhos cerrados. A tensão estava no ar e Isadora sentiu seu coração disparar.
O passado de Júlia estava prestes a ser exposto e a verdade prometia ser devastadora. Fique longe dela! Rodrigo gritou, se colocando na frente da filha. A interjeição ecoou como uma explosão, mas o intruso não se deixou intimidar. Você não entende, Rodrigo. Ela é parte de algo que você jamais pode imaginar. A voz grossa do homem reverberava na sala, atraindo olhares de todos os cantos. Deixe minha filha em paz! A coragem de Rodrigo transparecia, mas a presença do homem fazia a sala tremer. Isadora ficou paralisada, os pensamentos disparados. Ela sentia que algo muito maior estava em jogo. Que a batalha ali não era apenas por júris e sentenças, mas por vidas. Mara, ainda atenta, se aproximou de Júlia, enquanto a multidão murmurava. A linhagem é mais complexa do que vemos, disse ela, como se tentasse preparar a menina para o que estava por vir. Quem é você? Júlia sussurrou, com medo. Estou aqui para proteger você, mas precisa entender. Mara hesitou, um medo profundo refletido em seu rosto. O que você sabe sobre o seu passado? Nesse momento, um grito abalou a sala. Ela é a herdeira, a única capaz de reverter a maldição. O homem apontou para Júlia, e a indignação explosiva fez com que murmúrios se espalhassem como fogo em palha seca. Os olhos de Isadora se arregalaram. O que estava acontecendo? A ideia de que a menina era especial, uma escolhuda, impulsionou seu instinto de protetora para um nível que ela nunca esperou alcançar. Mas o que significava essa maldição? O que eles estavam escondendo? Ela não é apenas uma criança. O homem continuou, seu tom se aproximando do frenético. Ela clama pela salvação de todos nós. Júlia estava perdida, seu olhar transitando entre os rostos dela. Mas então, a reviravolta. O homem fez um gesto dramático e desabotoou sua camisa, revelando um símbolo que Isadora reconheceu. Uma marca idêntica àquela que tinha visto em um retrato antigo em sua mansão. Você é da nossa família? Isadora perguntou, os lábios secos. A resposta crispou a atmosfera. Todos estavam atentos a cada palavra. O choque tomou conta da sala. Sim, o homem respondeu, a voz carregada de sofrimento. Estou aqui para desvendar o que foi oculto. A maldição se inicia com você, Isadora. E o desespero tomou conta de Isadora. A verdade? O que não falavam? Os olhares ao redor dela se tornaram pesados. Ela tinha sempre suspeitado de algo, que sua vida era cercada de segredos. Mas isso, Isadora, você precisa entender. Mara interveio, sem poder conter a emoção. A linhagem se conecta através de escolhas. Você, de alguma forma, é parte disto. Júlia não é apenas uma vítima. Ela é crucial para nossa sobrevivência. As palavras de Mara foram como um golpe. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. O que significava essa conexão? Qual o papel de Júlia e qual o seu? Naquele instante, todo o seu passado e suas relações mudaram. Ela não era apenas uma benfeitora. A história dela estava entrelaçada no destino de Júlia. Antes que qualquer um pudesse processar a gravidade da situação, o homem se adiantou mais. E sua próxima frase cortou o ar com uma combinação de amor e dor. Eu sou seu tio, Isadora, disse ele, a voz embargada pela revelação. E a última linha de defesa resta com você. Se não proteger Júlia, toda a nossa linhagem estará condenada. A sala mergulhou em um silêncio opressor. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, mas a imagem estava distorcida
e cheia de incertezas. Isadora olhou para Júlia. O medo nos olhos da garota agora se misturava com uma luz de esperança. E o que mais a família reservava? O que aconteceria a partir daquela noite? No horizonte da incerteza, o destino de todos estava prestes a se desenrolar. A sala parecia um campo de batalha. O homem robusto, com um olhar focado em Júlia, avançou com os punhos cerrados. A tensão estava no ar, e Isadora sentiu seu coração disparar. O passado de Júlia estava prestes a ser exposto. E a verdade prometia ser devastadora. "Fique longe, Bela!" Rodrigo gritou, se colocando na frente da filha. A interjeição ecoou como uma explosão. Mas o intruso não se deixou intimidar. "Você não entende, Rodrigo. Ela é parte de algo que você jamais pode imaginar." A voz grossa do homem reverberava na sala, atraindo olhares de todos os cantos. "Deixe minha filha em paz." A coragem de Rodrigo transparecia, mas a presença do homem fazia a sala tremer. Isadora ficou paralisada, os pensamentos disparados. Algo muito maior estava em jogo, e a batalha ali não era apenas por júris e sentenças, mas por vidas. Mara, ainda atenta, se aproximou de Júlia, enquanto a multidão murmurava: "A linhagem é mais complexa do que vemos", disse ela, como se tentasse preparar a menina para o que estava por vir. "Quem é você?" Júlia sussurrou com medo. "Estou aqui para proteger você, mas precisa entender." Mara hesitou, um medo profundo refletido em seu rosto. "O que você sabe sobre o seu passado?" Nesse momento, um grito abalou a sala. "Ela é herdeira!" A única capaz de reverter a maldição. O homem apontou para Júlia. E a indignação explosiva fez com que murmúrios se espalhassem como fogo em palha seca. Os olhos de Isadora se arregalaram. A maldição? O que estava acontecendo? A ideia de que a menina era especial, uma escolhida, impulsionou seu instinto de protetora para um nível que ela nunca esperou alcançar. Mas o que significava essa maldição? O que eles estavam escondendo? Ela não é apenas uma criança. O homem continuou, seu tom se aproximando do frenético. "Ela clama pela salvação de todos nós." Júlia estava perdida, seu olhar transitando entre os rostos dela. Mas então, a reviravolta. O homem fez um gesto dramático e desabotoou sua camisa, revelando um símbolo que Isadora reconheceu. Uma marca idêntica àquela que tinha visto em um retrato antigo em sua mansão. Você é da nossa família?" Isadora perguntou, os lábios secos. A resposta crispou a atmosfera. Todos estavam atentos a cada palavra. O choque tomou conta da sala. "Sim", o homem respondeu, a voz carregada de sofrimento. "Estou aqui para desvendar o que foi oculto. A maldição se inicia com você, Isadora." A sala mergulhou em um silêncio opressor. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, mas a imagem estava distorcida e cheia de incertezas. Isadora olhou para Júlia. O medo nos olhos da garota agora se misturava com uma luz de esperança. E o que mais a família reservava? O que aconteceria a partir daquela noite? No horizonte da incerteza, o destino de todos estava prestes a se desenrolar. Então, com a sala ainda reverberando com a revelação, algo estalou na porta. Um outro homem, mais jovem, invadiu o tribunal. Seus olhos eram espelhos de uma fúria intensa. Ele olhou para o homem robusto, seu rosto contorcido de indignação enquanto disparava. "Você não deveria estar aqui, Carlos, depois de tudo o que fez." Todos se viraram, o clima tenso de repente se transformando em um furacão de emoções. Carlos? O homem que parecia ser um salvador?
não era bem-vindo. Isadora sentiu um frio na espinha. Provavelmente, essa figura estava ligada ao perigo que todos temiam. Você é um traidor! O jovem gritou, a histeria se elevando. Desaparecer por anos e agora aparecer para minar tudo o que construímos. Acha que a segurança de Júlia importa para você? Momentos de espanto substituíram as disputas anteriores. Um truque de mestre desvendar um membro da própria linhagem como uma ameaça. O público prendeu a respiração. O que Carlos havia feito? O que mais estava escondido? Calem-se! Carlos gritou, a frustração borbulhando. Só estou fazendo isso por ela! Mas a discussão já havia se tornado um turbilhão e Isadora percebeu que a sala não apenas vibrava de desconfiança, mas também de traição. As declarações estavam se desenrolando como um novelo emaranhado, revelando traições familiares e segredos inconfessáveis. O olhar de Júlia se transformou em uma mistura de medo e confusão. O homem que parecia ser a única solução agora revelava-se como uma fonte de discórdia. Se você não parar com isso agora, o jovem advertiu, tudo o que fizermos será em vão. Júlia acaba de se tornar um alvo. O impacto da frase ecoou. O que isso significava? Isadora sentiu o vazio sob seus pés. O que mais estava em jogo que ainda não conhecia? Num instante, tudo o que acreditava saber balançava à beira da destruição. E enquanto as luzes do tribunal piscavam, a imensidão do desconhecido se aproximava na escuridão. Júlia se afastou, e Isadora sentiu sua força vacilar. O que viriam a seguir? O que mais a família havia escondido? O conto de fadas estava se transformando em um pesadelo, e a certeza de que a proteção que ela tinha prometido poderia se revelar a maior das ilusões pairava como uma sombra na mente de todos. A sala parecia um campo de batalha. O homem robusto, com o olhar focado em Júlia, avançou com os punhos cerrados. A tensão estava no ar e Isadora sentiu seu coração disparar. O passado de Júlia estava prestes a ser exposto. E a verdade prometia ser devastadora. Fique longe dela! Rodrigo gritou, se colocando na frente da filha. A interjeição ecoou como uma explosão. Mas o intruso não se deixou intimidar. Você não entende, Rodrigo. Ela é parte de algo que você jamais pode imaginar. A voz grossa do homem reverberava na sala, atraindo olhares de todos os cantos. Deixe minha filha em paz. A coragem de Rodrigo transparecia, mas a presença do homem fazia a sala tremer. Isadora ficou paralisada, os pensamentos disparados. Algo muito maior estava em jogo. E a batalha ali não era apenas por júris e sentenças, mas por vidas. Mara, ainda atenta, se aproximou de Júlia enquanto a multidão murmurava. A linhagem é mais complexa do que vemos, disse ela, como se tentasse preparar a menina para o que estava por vir. Quem é você? Júlia sussurrou, com medo. Estou aqui para proteger você, mas precisa entender. Mara hesitou, um medo profundo refletido em seu rosto. O que você sabe sobre o seu passado? Nesse momento, um grito abalou a sala. Ela é a herdeira, a única capaz de reverter a maldição. O homem apontou para Júlia, e a indignação explosiva fez com que murmúrios se espalhassem como fogo em palha seca. Os olhos de Isadora se arregalaram. A maldição? O que estava acontecendo? A ideia de que a menina era especial, uma escolhida, impulsionou seu instinto de protetora para um nível que ela nunca esperou alcançar. Mas o que significava essa maldição? O que eles estavam escondendo? Ela não é apenas uma criança! O homem continuou, seu tom se aproximando do frenético. Ela clama pela salvação de todos nós. Júlia estava perdida, seu olhar transitando entre os rostos dela. Mas então,
A reviravolta! O homem fez um gesto dramático e desabotoou sua camisa, revelando um símbolo que Isadora reconheceu. Uma marca idêntica àquela que tinha visto em um retrato antigo em sua mansão. Você? Você é da nossa família? Isadora perguntou, os lábios secos. A resposta crispou a atmosfera. Todos estavam atentos a cada palavra. O choque tomou conta da sala. Sim, o homem respondeu, a voz carregada de sofrimento. Estou aqui para desvendar o que foi oculto. A maldição se inicia com você, Isadora. A sala mergulhou em um silêncio opressor. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, mas a imagem estava distorcida e cheia de incertezas. Isadora olhou para Júlia. O medo nos olhos da garota agora se misturava com uma luz de esperança. E o que mais a família reservava? O que aconteceria a partir daquela noite? No horizonte da incerteza, o destino de todos estava prestes a se desenrolar. Então, com a sala ainda reverberando com a revelação, algo estalou na porta. Um outro homem, mais jovem, invadiu o tribunal. Seus olhos eram espelhos de uma fúria intensa. Ele olhou para o homem robusto, seu rosto contorcido de indignação, enquanto disparava. Você não deveria estar aqui, Carlos, depois de tudo o que fez. Todos se viraram, o clima tenso de repente se transformando em um furacão de emoções. Carlos, o homem que parecia ser um salvador, não era bem-vindo. Isadora sentiu um frio na espinha. Provavelmente essa figura estava ligada ao perigo que todos temiam. Você é um traidor! O jovem gritou, a histeria se elevando. Desaparecer por anos e agora aparecer para minar tudo o que construímos? Acha que a segurança de Júlia importa para você? Momentos de espanto substituíram as disputas anteriores. Um truque de mestre. Desvendar um membro da própria linhagem como uma ameaça. O público prendeu a respiração. O que Carlos havia feito? O que mais estava escondido? Calem-se! Carlos gritou, a frustração borbulhando. Só estou fazendo isso por ela. Mas a discussão já havia se tornado um turbilhão. E Isadora percebeu que a sala não apenas vibrava de desconfiança, mas também de traição. As declarações estavam se desenrolando como um novelo emaranhado, revelando traições familiares e segredos inconfessáveis. O olhar de Júlia se transformou em uma mistura de medo e confusão. O homem que parecia ser a única solução agora revelava-se como uma fonte de discórdia. Se você não parar com isso agora, o jovem advertiu, tudo o que fizermos será em vão. Júlia acaba de se tornar um alvo. Impacto da frase ecoou. O que isso significava? Isadora sentiu o vazio sob seus pés. O que mais estava em jogo que ainda não conhecia? Num instante, tudo que acreditava saber balançava à beira da destruição. E enquanto as luzes do tribunal piscavam, a imensidão do desconhecido se aproximava na escuridão. Então, no ápice do conflito, um brilho ofuscante preencheu a sala. Todos olharam, atordoados, enquanto uma energia percorreu o ar. Júlia, no meio da tempestade de vozes e acusações, começou a brilhar. A sala inteira silenciou. Tamanha foi a intensidade do momento. A luz emanava dela como se a própria esperança tivesse tomado forma. E o rosto de Júlia, antes marcado pelo medo, agora estava preenchido por uma confiança inexplicável. Eu sei quem sou, gritou Júlia, e o som era firme, ecoando como um trovão. Sua voz tinha um poder inegável que fez os presentes recuarem.
Isadora sentiu um aperto na garganta. Que transformação era aquela? O que estava acontecendo? Os olhares se alternaram entre deslumbramento e medo. O jovem, antes tão agressivo, congelou, e Carlos ficou pálido. Não, isso não pode ser! Ele berrou, enquanto a luz aumentava, envolvendo a sala inteira em um brilho ofuscante. E num piscar de olhos, Júlia disparou na direção da porta de saída. A energia a impelia com uma determinação feroz. Vocês não podem me parar, gritou, antes de desaparecer, deixando todos em choque. Isadora olhou para Rodrigo, um turbilhão de emoção refletido em seus olhos. O que acabara de acontecer? O que isso significava para Júlia? Para elas? E quem, afinal, era realmente Júlia? A sala estava mergulhada na confusão. O que o futuro guardava? A certeza de que tudo tinha mudado pairava no ar, enquanto todos se perguntavam: onde estaria Júlia agora? E mais, o que realmente a conectava àquela linhagem tão enigmática? O jogo tinha mudado, e o desfecho dessa história estava mais distante do que nunca. Júlia disparou pela porta, seu coração pulsando como se quisesse sair do peito. A sala de tribunal ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Isadora e Rodrigo trocaram olhares, medo e confusão refletidos neles. O que significava aquilo? O que acabara de acontecer com a menina? Isadora queria correr atrás de Júlia, mas o homem robusto, Carlos, a segurou pelo braço. Espere, não é seguro. Ele parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Ela não pode estar sozinha. A pressão aumentava. Isadora conseguiu se soltar, mas hesitou. Carlos tinha um ar desesperado que a deixava intrigada. O olhar que ele fixou nela foi profundo, como se dissessem tantas coisas não ditas. Confie em mim. Eu sei o que está acontecendo. Ele implorou, sua voz baixa, mas intensa. Rodrigo avançou, a expressão de extremo desdém. Desde quando você faz algo por alguém além de si mesmo, Carlos? Sua presença aqui só traz mais risco. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. O júri e o público ao redor, que antes estavam concentrados na disputa emocional, agora estavam absorvidos nesse novo drama. Isadora sentiu o peso de todos aqueles olhos, o calor da dúvida e da pressão. O que eles estavam escondendo? Júlia precisa de proteção e só eu posso garantir isso. Carlos gritou, sua voz ecoando. Ela é a chave! Você não entendem? A maldição não está apenas ligada ao passado dela, mas ao que você, Isadora, representa. As palavras dele cortaram a sala como uma lâmina afiada. O que ele queria dizer com isso? O nó na garganta de Isadora cresceu. O que você quer dizer com isso? Questionou, tentando manter a voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Carlos respirou fundo, o olhar angustiado. Você é parte de tudo isso, a linhagem, a realidade de Júlia. Isso é mais do que você imagina. Você está conectada a ela de uma forma ancestral. Ele olhou para Rodrigo, seus olhos carregavam uma ferocidade. E você não pode impedir que ela descubra quem realmente é. Rodrigo pareceu perder a força por um instante. Do que você está falando, Carlos? A raiva estava se misturando com confusão em sua voz. Mas Carlos não estava acabado. A maldição está viva. Disse para você se afastar dela, mas você não me ouviu. Agora ela vai ter que lutar, e se não puder, será o fim
de todos nós. A sala ficou em silêncio. Isadora sentia que o chão oscilava debaixo de seus pés. Todos estavam presos em um feitiço de incredulidade. Júlia, a criança que ela havia acolhido, era algo mais. Mas o que isso significava? Ela se virou, a urgência gritando dentro dela. Júlia, onde você está? Sua voz ecoou e a resposta veio na forma de um grito distante, uma voz frágil tremulando ao fundo. Andem, venham! A voz de Júlia soou entre as linhas. O clima mudou. O tipo de medo que era palpável. O que ela estava fazendo? Isadora não teve mais dúvidas. Com um ímpeto feroz, correu em direção à porta. Mas antes que pudesse sair, um tremor percorreu a sala. As luzes começaram a piscar. Algo estava acontecendo. O chão tremeu e o estrondo se espalhou como um furacão. Todos se afastaram, o pânico repleto de gritos e desordem. E então, uma sombra escura atravessou o ar como um fantasma. Uma energia ameaçadora se espalhou pela sala. Isadora congelou. Onde estava Júlia? Uma sensação de pavor a invadiu quando viu a sombra se aproximar. Era um espectro disforme. Algo vindo da própria escuridão, enquanto as pessoas gritavam e se empurravam para trás, desesperadas. O rosto de Carlos se contorceu em horror. Não! Você não pode deixar que eles a peguem! Ele gritou, enquanto a forma sombria avançava em direção à porta. E no fundo da sala, a verdade que todos temiam foi revelada. Uma voz fria e familiar, cortante como um punhal, ressoou no caos. Júlia é minha, sempre foi minha. A revelação explodiu como uma bomba. Isadora sentiu o mundo desabar ao seu redor. Quem era aquela voz? O que estava acontecendo? A história, antes simples, agora estava repleta de segredos e traições profundas. E tudo o que ela pensava saber, agora estava em ruínas. O futuro de Júlia e de todos eles estava em jogo. E com essa reviravolta horripilante, uma nova batalha se desenhava. O que mais estava em jogo? Quem realmente era Júlia? O que Carlos, Rodrigo e aquela figura sombria estavam escondendo? A verdade começava a emergir, mas o custo seria devastador. A sala parecia um campo de batalha. O homem robusto avançou, o olhar fixo em Júlia, e a tensão era palpável. O passado dela estava prestes a ser exposto, e tudo prometia ser devastador. Fique longe dela! Rodrigo gritou, se colocando entre a criança e o intruso. A coragem dele era admirável, mas a sombra aterrorizante se aproximava. Indomável! Isadora segurou a respiração. O maçante peso de medo e incerteza abria buracos em seu estômago. Você não entende, Rodrigo. O robusto insistiu. Ela é parte de algo muito maior, algo que você não pode imaginar. Sua voz era baixa, mas possuía um tom de urgência que penetrava as defesas emocionais de todos ali. Deixe minha filha em paz, Rodrigo gritou novamente, sua bravura escorregando em meio ao desespero. Os murmúrios da plateia cresciam. Cada olhar, cada expressão, refletia a tensão, o medo do desconhecido que agora pairava sobre todos. Júlia estava paralisada, o medo aprendendo no lugar. O que ia acontecer? Isadora sentia um nó na garganta. Uma urgência voraz a consumia. Com o impulso, decidiu agir. Júlia, vem aqui! Gritou, o coração acelerando, enquanto lutava contra a corrente de temor. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a figura sombria se aproximou ainda mais, revelando uma beleza distorcida, um semblante familiar.
O brilho em seus olhos era assombroso. Julia, você não pode fugir de quem você realmente é. A voz soou como um eco profundo e conhecido. Pare! Isadora exclamou. A energia na sala carregava um peso insuportável e Julia começou a brilhar. Uma iridescência, uma luz que crescia dentro dela, ameaçando ofuscar a escuridão. O choque foi palpável. O que estava acontecendo? O que era essa luz? Todos os olhares se voltaram para ela, a esperança substituindo o medo. Eu sei quem sou! Gritou Julia com uma confiança que cortava o nervosismo do ambiente. Vocês me deixaram em paz. Os olhos de todos se arregalaram enquanto ela disparava na direção da porta. A luz oscilar na sua pele como se estivesse se tornando um só, com a própria energia que emanava. Isadora não teve tempo para raciocinar. Julia! Gritou, correndo atrás da menina. Mas em fração de segundos, a escuridão tomou forma. Uma sombra fluida ergueu-se diante dela, como um espectro doado por um pesadelo. A sala tremeu. Não a deixe escapar! Ecoou a voz rouca do robusto. Ouvindo aquele comando, a sombra se transformou num turbilhão de raiva. Ela é minha! E então, em uma explosão de luz e escuridão, o robusto e o espectro colidiram em um mar de caos. A sala explodiu em desordem. O tribunal, uma cena de gritos e pânico, todos tentando se afastar da luta que se formava na entrada. As luzes piscavam, os murmúrios crescendo em confusão. Isadora olhou para os lados, seu corpo paralisado por uma mistura de horror e determinação. De repente, no meio do tumulto, uma figura familiar emergiu. Era Carlos! Parem! Ele gritou. Sua autoridade eletrizava o ar. Vocês não entendem o que está em jogo! A voz dele cortou a sala como uma faca. Mas ele estava diferente. O olhar de Carlos detinha uma intensidade perturbadora. Isadora sentiu uma onda de desconfiança. Você! Rodrigo rosnou, ajuste de fúria em sua voz. O que você tem a ver com isso? Mas antes que Carlos pudesse responder, a luz de Julia explodiu em uma onda palpável, arrastando todo mundo no tribunal para um deslocamento temporal. Julia, agora no centro desse furacão, parecia mais uma rainha do que uma criança. A verdade é que eu não sou só uma herdeira. Eu sou a linhagem, e todos vocês, tanto faz o que pensam, estão dentro disso. Isadora sentiu seu peito apertar. As palavras de Julia eram vívidas, carregadas de um poder ancestral que ninguém almejava entender. Vocês podem ter conseguido me esconder, mas não me contêm mais. E então, num momento de um flashback, um clarão repentino engoliu tudo. A sala, as vozes gritando, tudo se desfez em fragmentos. Todos com expressões de pânico. Isadora! Alguém gritou. Mas essa não era a voz que ela queria ouvir. Era Carlos. Você precisa entender. A verdade que estamos fugindo não é o que você pensa. Ela olhou ao redor, confusa. A terceira figura que nunca havia notado antes estava ali. Uma mulher que lhe era tão familiar, mas que ela nunca tinha visto pessoalmente. O que está acontecendo? Quem é você? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. A mulher, com uma aura de comando, deu um passo à frente. Sou eu, Isadora, sua mãe. O mundo desabou diante dela. As verdades até então escondidas se desvaneceram e o choque tomou conta de seu coração. Aquele era o momento de revelações. E, no entanto, a pergunta pairava no ar. Qual era a extensão de toda essa história? Sou eu, Isadora, sua mãe. As palavras dela atingiram Isadora como um golpe. O mundo girava.
E todas as verdades que ela achava conhecer começaram a desmoronar. Sua mãe? Mas como? Ela estava morta. Uma faísca de confusão, dor e incredulidade tomou conta do coração de Isadora. Não pode ser! Ela sussurrou, seu olhar fixo no rosto da mulher à sua frente. A angústia a envolveu. Suas pernas tremiam. A sala estava envolta em uma tensão sufocante. Rodrigo olhou de Isadora para a mulher. O que está acontecendo aqui? Sua voz era um misto de raiva e desespero. Ele sentia que o chão se abria sob seus pés, perdendo o controle a cada instante. Mas antes que alguém pudesse digerir o impacto da revelação, um florir de luz irrompeu na sala. A luzelha estonteou-os por um instante, e as paredes pareciam vibrar. Júlia começou a brilhar novamente, mas dessa vez era diferente. A conexão estava mais intensa, quase palpável. A iridescência não era mais um efeito passageiro, era um chamado. E em questão de segundos, o chão sob Isadora estremeceu. A sala foi engolida por uma onda de energia elétrica, enquanto algo se erguia no ar, flutuando como se um portal estivesse prestes a se abrir. A linhagem não pode ser ignorada. A voz de Juliana, a mãe de Isadora, era impenetrável, ressoando em todo lugar. Isadora deu um passo para trás, confusa e assustada. Ainda não entendo. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram entrecortadas. Os murmúrios da plateia se intensificaram, rostos de espanto, repletos de perguntas não ditas. Júlia, o que está acontecendo? Isadora gritou. Contrariando todas as expectativas, a criança brilhou ainda mais intensamente. Uma luz dourada preenchendo o tribunal, revelando figuras familiares que ninguém mais pôde ver. Elas eram etéreas, quase como sombras de outros tempos, de rostos conhecidos por Isadora, mas há muito perdidos no seu passado. A herança é ligada a você, Isadora, disse uma das figuras. E então, em um ato de desespero, Júlia se virou e disparou em direção à luz. Saia! Não! Volte! Isadora gritou, seu coração acelerando. O pânico tomou conta do ambiente. Com tudo isso acontecendo, uma sombra escura desvaneceu-se em direção a Júlia. A sala gritou. Não! Gritou Carlos, desesperado, enquanto a sombra avançava. Mas antes que pudesse se mover, uma verdadeira explosão aconteceu. Um estrondo surdo ressoou, e a sala tremeu como se um terremoto estivesse prestes a engoli-los. E então, com um ruído de papel rasgando, uma fissura se abriu no chão. Era uma fenda escura que parecia sem fundo, e um brilho ofuscante surgiu de dentro. Isadora sentiu seu coração parar. Júlia! O desespero tomou conta. E antes que pudesse pensar em um ato heróico, a sombra mergulhou na fenda e Júlia, sem hesitar, fez o mesmo. Júlia, não! Isadora gritou, mas a menina desapareceu junto com a escuridão. A sala ficou em silêncio. A leveza se transformou em um peso insuportável. Os espectadores estavam estáticos, presos na incerteza. O olhar de Carlos se transformou de amor para desespero. O que você fez? Sua voz era um sussurro exausto. Rodrigo olhou para Isadora, o terror em seus olhos refletindo a mesma pergunta que assaltava a todos. Isadora, e agora? A frustração dele se misturava ao horror,
A ferida na alma dela estava aberta. Eu não sei, ela murmurou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Eu não posso perdê-la! Mas algo dentro dela a impedia de fraquejar. Um sentimento crescente. Carlos se agachou, seus dedos entrelaçados na cabeça. A verdade. Ela foi levada para o mesmo lugar que a linhagem. É um ciclo, uma corrente de segredos que liga todos nós. Ele olhou para as figuras etéreas, as expressões de desespero imortalizadas em seus rostos. Se não a resgatarmos a tempo, a maldição que perdurou por gerações será completa. Isadora sentiu o apocalipse se aproximando. Um calafrio escalou sua espinha. As palavras dele ressoavam. Ela é a única que pode quebrar a ligação. Mas se não nos unirmos, todos conhecidos por nós e aqueles que amamos já eram. Uma nova determinação infundiu Isadora. O que fazer? Qual o próximo passo? O ar estava pesado com certezas e dúvidas. A batalha agora era por Júlia e pelas verdades ocultas. O relógio estava correndo e ela sabia que precisava agir rápido. Havia segredos no seu passado, conexões entre todos ali. Era uma luta para desvendar a teia de mentiras que a cercava, e a sombra ameaçadora ainda pairava. O que mais estava em jogo? A história parecia se desenrolar de maneira inesperada. Mas uma coisa agora era clara. Tudo estava conectado, e Isadora estava prestes a entrar em um caminho que nunca esperou. Havia uma razão para tudo isso, ela pensou. E pela primeira vez, o nó na garganta começou a se relaxar. A resposta que sua alma buscava estava mais próximo do que nunca, mas não poderia deixar nada ao acaso. O futuro de Júlia dependia dela, e a única pergunta que restava era: a que preço ela estava disposta a ir para salvá-la? A sala estava em chamas, não no sentido literal, mas na confusão de sentimentos que se acumulavam como fogos de... Isadora olhou para Júlia, que agora flutuava entre o medo e uma força que era difícil de descrever. O brilho dela iluminava o lugar, o que fez todos os presentes recuarem como se aquela luz fosse uma barreira sagrada. Eu preciso salvar minha filha! Rodrigo gritou, mas seus olhos estavam perdidos em Júlia. A imagem dela, agora imersa em um brilho dourado, era ao mesmo tempo bela e aterradora. Júlia, volte, por favor! Gritou Júlia. E a intensidade da sua voz fez com que todos ali se calassem. Eu descobri quem sou, e quem eu sou pode salvar todos nós. Isadora sentia o coração na garganta. O que Júlia estava prestes a fazer? A sala parecia girar enquanto a tensão se desenrolava, como se o tempo tivesse parado. Carlos, com um olhar fixo na luz da menina, estava paralisado. Você não pode fazer isso, Júlia. Cuidado! A energia ao redor deles começou a vibrar. A criatura sombria que assombrava o tribunal estava agora prestes a se lançar para a frente, mas a luz de Júlia foi mais rápida. Um clarão ofuscante disparou da menina, e o tribunal inteiro se iluminou. O barulho da escuridão colidindo com a pureza daquele brilho. O pânico era palpável. Gritos ecoavam, mas o som da luz sobrepunha tudo. E então, em um instante que parecia uma eternidade, tudo silenciou. A sala ficou em calma. Júlia estava ofegante, e a luz ao redor dela começou a dissipar-se. Isadora sentiu um alívio instantâneo misturado com dor. Você conseguiu? Perguntou, a voz embargada pela emoção. Consegui, mas preciso de vocês.
Júlia respondeu. A determinação em seu olhar agora era ardente. Precisamos trabalhar juntos para quebrar a maldição. E ali, em meio ao caos, cada um dos presentes começou a sentir a conexão que unia suas linhagens. Isadora, Rodrigo, Carlos e até mesmo a figura etérea da mãe de Isadora estavam ali, prontos para lutar juntos. O passado se uniu ao presente e a esperança brotou. Vamos juntos! Rodrigo gritou, e todos se juntaram, formando um círculo em torno de Júlia. Isadora sentia as mãos trêmulas, mas pegou a mão de Rodrigo, e Carlos fez o mesmo. O vínculo parecia ser uma corrente que os fortalecia, e ao tocarem-se, o brilho de Júlia explodiu mais uma vez, irradiando uma luz que parecia varrer toda a escuridão. A sombra, percebendo que estava cercada, hesitou. Mas não era hora de fraquezas. A sala estava vibrando com a força de um furacão, e as vozes deles se uniram em um só grito. Juntos somos mais fortes. Um estrondo ocorreu, e a sombra se desfez em pequenas partículas, como cinzas levadas ao vento. Isadora, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Júlia e disse: "Você é incrível, meu amor. Nós conseguimos." Mas uma sombra sutil ainda pairava. Carlos, ainda instável, observou a fenda no chão. "Ela pode voltar", murmurou, sentindo a tensão do ar. "Aquilo nunca poderia acabar assim. E se voltarmos?" Isadora propôs, sua voz firme. "Podemos desvendar essa verdade juntos." Todos concordaram com a cabeça, mas o que viriam a descobrir poderia ser ainda mais aterrador. O que aconteceu com a linhagem? A jornada apenas começara, e cada um deles estava prestes a descobrir o que realmente significava carregar esse legado. A sala estava agora cheia de murmúrios de esperança e risos nervosos. O futuro, embora incerto, parecia promissor. Mas a pergunta ainda pairava: o que mais estava por vir? E enquanto eles se preparavam para enfrentar os novos desafios, a luz de Júlia brilhava intensamente. Uma estrela nude trilhando o caminho para um novo amanhã. E esse foi o momento em que tudo começou. Agora é sua vez. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo de qualidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Mostre que você é um verdadeiro